Que o Espírito Santo nesse momento venha abrir os olhos do teu entendimento, levando o teu coração cativo à palavra de Deus, a palavra que gera vida, a palavra que vai nos trazer uma vivificação poderosa para a nossa vida espiritual, porque a palavra de Deus, como diz, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada cortante de 2 gumes, e ela penetra entre alma, espírito, juntas e medula, e ela é poderosa para discernir os pensamentos e a intenção do coração do homem. Então já vai preparando aí, pegando a tua palavra, abrindo no Evangelho de Lucas no capítulo 15, Evangelho de Lucas, capítulo 15, o versículo 8 e o versículo 9. Eu estava em casa estudando, o Senhor me deu uma direção, e a direção foi Lucas 15, versículo 8 e versículo 9. Vamos estudar um pouquinho a palavra, vamos discorrer aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar. Eu tenho certeza que Deus tem algo poderoso a falar conosco nessa noite, amém? Evangelho de Lucas, no seu capítulo 15, versículo 8, diz assim: o qual a mulher, que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. Achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Louvado seja Deus, porque essa parábola da dracma perdida, ela fala de perdas. Você percebe que o início do capítulo 15, no versículo 1 diz: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Jesus está pregando, e o público-alvo que Jesus quer atingir são os pecadores, os publicanos, os cobradores de impostos. Mas o que me chama a atenção é o fato de os pecadores buscarem a Jesus e darem tempo para ouvir o que Jesus tinha a dizer. A pergunta dos fariseus era: por que este homem, que se chama Messias, que se chama mestre, rabino, come com os homens, com os pecadores, com os publicanos ou cobradores de impostos? Mas a pergunta certa a ser feita nesse texto é como que os pecadores sentir a vontade em se assentar na mesa e comer com Jesus e ouvir o que Jesus tinha a dizer. Jesus, é claro, nesse ato de se assentar na mesa, ele vai escandalizar a religião judaica, porque muitos sabiam que por mais que o homem fosse nobre e quisesse ajudar muitas pessoas nos seus dias, ele até poderia fazê-lo dando alimentos e ajudando, mas dificilmente você viria um nobre, você viria um fariseu, um sacerdote se assentando com pecadores para comer. Eles poderiam ter até a iniciativa de ajudar, mas não compartilhavam a mesa, porque na concepção judaica, compartilhar a mesa é compartilhar a vida, compartilhar a mesa é estreitar laços, é estreitar relacionamentos. Então, quando eles olham Jesus estreitando laço e relacionamento com pecadores, eles se escandalizam. É nessa atitude de Jesus que Marcos capítulo 2, 17 começa a se cumprir, que diz: e Jesus, ouvindo isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O que está acontecendo ali é uma celebração escatológica, é uma celebração antecipada do que há de acontecer naquele grande dia, como diz no Evangelho de Mateus capítulo 8, versículo 11, que diz que muitos virão do ocidente e do oriente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Essa refeição de Jesus com os pecadores, ela aponta num viés escatológico para dizer que ele vai chamar muitos do oriente e do ocidente, pecadores, aqueles que reconhecem a ferida que lhe está aberta, que se chama pecado, precisa ser curada e cicatrizada. E quem pode curar é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores. Jesus é o médico que pode fazer uma incisão cirúrgica nesse tumor chamado pecado. Ele pode, aleluia, nos chamar para esse relacionamento, nos colocar para se assentar na mesa com ele, e nos chama de filho. E quando ele senta na mesa conosco, ele compartilha vida, ele compartilha sonhos, ele começa a introjetar dentro de nós sementes que nós chamamos de propósito. E ele diz: eu não vim chamar os sãos, eu não vim chamar os justos ou os sãos, eu vim chamar os doentes, os pecadores ao arrependimento. O interessante é que dentro dessas 3 parábolas do capítulo 15,
Jesus vai dizer que há festa no céu, alegria no céu, por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ora, a pergunta que nós fazemos é: será que 99 justos não necessitam de arrependimento? Jesus está usando uma linguagem metafórica quando ele está dizendo: ei, 99 justos de fato necessitam se arrepender, mas aqueles que chamam a si mesmo de justos são os fariseus, são os sacerdotes. Não há festa no céu por esses que não se arrependem, não entendem que a natureza má dos seus corações precisam ser redimidas pelo próprio Cristo, que veio nos salvar, nos trazer uma nova aliança. Jesus está dizendo: há festa no céu por um homem que reconhece o seu estado de pecado, que reconhece que precisa ser liberto dessa natureza vil, daquilo que Tiago diz, que nós somos atraídos e engodados por essa própria concupiscência. A palavra concupiscência quer dizer desejo desenfreado, desejo este que está inerente a essa natureza caída. O que o Evangelho de Mateus no capítulo 15 vai dizer que desse coração, do coração do homem, procedem os maus pensamentos, adultério, fornicação, prostituição. Mas graças a Deus que o médico dos médicos veio trazer paz em abundância, veio nos libertar do cativeiro do pecado. Nós que estávamos debaixo da ira de Deus, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, e éramos filhos da desobediência, estávamos debaixo da ira de Deus. Todavia, com o seu muito amor, que nos amou, Deus, pela sua excelente misericórdia, decidiu nos salvar, enviando o seu Filho amado para o resgate. E Paulo vai dizer: ele fez de ambos os povos um povo só. E de um povo só que ele fez, ele chama de corpo, ele chama de igreja. Paulo vai dizer: ele derrubou a parede que separava gentios e judeus. Portanto, se Jesus derrubou esse muro, quem somos nós para levantar barreira entre nós e o pecador? Nós somos sal da terra, luz do mundo e candeia. Se o Senhor nos colocou nesse mundo, nos colocou para sermos voz proféticas de Deus para aqueles que estão sofrendo. Devemos pregar a mensagem de arrependimento. Só que os pecadores precisam ter espaço em nós. Eles precisam encontrar em nós o que eles encontravam em Jesus: a capacidade de amar, a capacidade de chamar para a mesa e dizer: ei, aqui tem um lugar para você. E você pregar a mensagem de arrependimento, mas pregar debaixo de amor, para que essas pessoas tenham o livre acesso à sua presença. A pergunta que eu te faço essa noite: as pessoas têm acesso a você? As pessoas que estão debaixo da condenação do pecado, estão debaixo do engano, estão debaixo da concupiscência dessa carne, essas pessoas, elas conseguem ouvir uma palavra de vida que sai dos seus lábios? Essas pessoas se sentem à vontade a chegar perto de você e sabem que você tem uma palavra de vida, uma palavra, porém, de arrependimento, mas não de acusação e de condenação, mas uma palavra rema que vem do céu para que essas pessoas se posicionem com o Senhor. Então é assim que Jesus começa o sermão. Então você percebe que os fariseus ficam escandalizados, e aí Jesus vai contar 3 parábolas. A primeira parábola que Jesus conta fala de um homem que tinha 100 ovelhas e perdeu uma ovelha. Ele deixou as 99 no deserto e foi buscar a ovelha que havia se perdido. As 99 que ficaram no deserto eram as 99 que estavam sendo cuidadas, acompanhadas, supridas, estavam sendo providas. Então, na verdade, ele percebe que uma ovelha se falta, ele vai buscar essa ovelha e diz o texto que quando ele a encontra, coloca nos ombros, ele volta com a ovelha perdida, ele chama toda a comunidade para celebrar, para adorar a Deus pela ovelha que havia se perdido. E nós falamos também da parábola da dracma perdida. Ela tinha 10 dracmas, perdeu uma, procurou diligentemente até encontrar. E por último, a parábola do filho pródigo. O filho pródigo decide sair de casa, viver dissolutamente, viver de acordo com a sua própria vontade. Você conhece a história, houve decepções. De repente ele lembra da casa do pai, ele lembra do cheiro do pão da casa do pai, do lugar de honra, do lugar de cuidado. E ele diz: como eu permaneço nesse lugar, comendo bolotas de porco, que na casa de meu pai eu era tratado com honra, com cuidado, com amor. Então ele se lembra disso, ele volta para casa. E o pai não vai enxotá-lo de casa, pelo contrário, o pai vai recebê-lo com amor e vai dizer: filho, as sandálias estão preparadas, a capa está preparada. E o pai traz ele para um lugar de conserto, um lugar de arrependimento. Louvado seja Deus por isso.
Mas se você perceber, essas parábolas falam de perdas. Se você perceber na parábola da ovelha perdida, de 100 ovelhas se perdeu uma ovelha. Então você joga na porcentagem, você sabe que 1% se perde. Na dracma perdida, de 10 dracmas, uma se perde, você sabe que se perdeu 10%. E na parábola do filho pródigo, eram 2 filhos, um se perde, 50% se perde. Você já começa a perceber, por inferência bíblica, que as perdas, elas são gradativas se nós não nos atentarmos com aquilo que parece pequeno. Você percebe que começa com 1% e essas perdas vão aumentando para 10% e vão aumentando para 50%. E trazendo isso para a nossa vida é interessante, se nós não nos atentarmos com as pequenas perdas, nós não vamos perceber as grandes perdas que estão por vir. Interessante que essa mulher tinha 10 dracmas, perdendo uma dracma. Ela buscou diligentemente, ela parou tudo que ela estava fazendo para buscar aquilo que se havia perdido. Você pode dizer, pastor, mas ela tinha 9 ainda. Mas o que Deus confiou a essa mulher de forma para que ela tivesse uma responsabilidade com aquilo que foi lhe dada pelo noivo, eu vou explicar isso logo a você, ela deveria zelar por essa aliança. Então ela podia dizer no seu coração, eu não ganhei 9 dracmas, eu recebi 10 dracmas. Rapidamente ela se atentou, sabe por quê? Porque ela tinha noção do que ela tinha, ela se preocupava com o que tinha, e essa preocupação trouxe uma diligência a buscar o que havia perdido. Muitas vezes nós perdemos algumas coisas na nossa vida porque nós nos desatentamos, ou seja, estamos distraídos na caminhada. E talvez tem pessoas que estão perdendo e não estão percebendo que estão perdendo. E na medida que você perde, o ato genuíno é você procurar diligentemente. E procurar diligentemente fala de investir tempo, fala de você cancelar algumas agendas para você investir naquilo que é de suma importância na sua vida, porque existem muitas coisas que são importantes, mas eu te pergunto, o que é mais importante do que sua família salva, do que sua família redimida pelo sangue de Jesus? E às vezes nós queremos ganhar os de fora, como diz a Bíblia, e perdemos os de dentro. A Bíblia diz, o que vale ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, não só a sua alma, mas perder os da sua casa. Do que vale nós sermos extremamente evangelistas do lado de fora e deixarmos de sermos evangelistas do lado de dentro? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre perdas. Eu quero fazer uma introdução para você entender a mensagem do que nós vamos falar aqui. Primeira coisa, a gente deve entender que essa dracma, ela era uma moeda de prata utilizada no dia de Jesus, tanto no comércio, uma moeda de uso monetário. Mas o valor desse colar de dracmas supera o valor monetário. Por quê? Porque essa mulher, ela é uma mulher aldeã. O que é uma mulher aldeã nos dias de Jesus? É uma mulher que habita em aldeias. Possivelmente ela usa um colar de dracmas no pescoço, porque existe uma diferença de uma mulher aldeã para uma mulher beduína. A mulher beduína usa o seu colar no véu, em forma de aliança. E a mulher aldeã usa o seu colar no pescoço. Por que, pastor, essa mulher aldeã recebe esse colar de dracmas? Porque nós sabemos, dentro da tradição judaica, quando o noivo despojava a noiva, ele pagava o dote. E quando ele pedia a mão dessa noiva em casamento, ele pagava o dote. O dote era um colar de dracmas. E quando ela usava esse colar de dracmas, ela deveria zelar por aquilo que foi lhe dado. É como no Brasil, nós usamos uma aliança em forma de compromisso com alguém. A mulher aldeã usa um colar de dracmas para externar um compromisso, uma aliança com o noivo. Então, desde já eu quero te dizer algo importante, que nós estamos ligados ao noivo, nós temos uma aliança com Cristo. E se nós temos uma aliança com Cristo, nós devemos zelar por esta aliança. Êxodo, no seu capítulo 19, versículo 5, vai dizer, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, assim diz o Senhor. Então a responsabilidade de guardar a aliança parte de nós, porque Deus fez uma aliança para conosco. Nós sabemos que a Bíblia fala de alianças, existe a antiga aliança que nós chamamos de Velho Testamento, uma aliança que foi pactuada com Abraão, que foi pactuada com Davi, com Noé, que Deus estabeleceu alguns parâmetros dentro dessa aliança, sendo que o escritor aos Hebreus, no seu capítulo 7, vai dizer que Cristo, ele é mediador de uma superior aliança, baseada em superiores promessas.
O que Deus está dizendo que agora nós temos uma nova aliança. Essa nova aliança nos trouxe salvação em Cristo Jesus. Essa nova aliança foi selada com o sangue do Cordeiro. Essa nova aliança, a partir daquele que fez um pacto com a humanidade, da parte de Deus, ele cumpriu aquilo que deveria ser cumprido dentro dessa aliança. Ele enviou o seu Filho amado. Ele, aleluia, habitou, o Verbo encarnou entre nós. Ele foi humilhado, cuspido, traspassado naquela cruz. Ele trouxe salvação. A parte dele ele cumpriu. Agora cabe a nós cumprirmos a nossa parte, como diz a Bíblia, guardarmos essa aliança no nosso coração, uma aliança que foi selada com o sangue da promessa. O que Deus vai dizer a Ezequiel no capítulo 36, ele já estava profetizando essa nova aliança do Novo Testamento, quando diz: vos darei um novo coração, vos darei um novo espírito. Jeremias 29 também vai dizer que ele vai escrever nesse coração a sua lei. Agora nós temos a lei não escrita em tábuas de pedra, como fora a lei na lei mosaica. Agora nós temos a lei do Senhor escrita na tábua do nosso coração. É por isso que Paulo diz: nós não somos como Moisés, 2 Coríntios capítulo 3, que punha um véu no rosto, para que o povo não visse que a glória era passageira, era transitória. Nós estamos, aleluia, num ministério diferente, o ministério do Espírito, uma nova aliança. E nesse ministério, nessa nova aliança, estamos com o rosto descoberto, glória a Deus, revelando a imagem do Filho, e por ela nós somos transformados de glória em glória, de fé em fé. Então, se nós temos uma aliança com o noivo, cabe a nós guardarmos essa aliança em obediência, em submissão à vontade de Deus. Não basta dizer que Deus é bom se você não provar. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Provar e ver de que o Senhor é bom é a capacidade do homem andar com Deus, estar submisso à sua vontade. Porque Romanos no capítulo 12 vai dizer que essa vontade é boa, perfeita e agradável. Vontade boa, perfeita e agradável pode ferir a minha vontade, porque a sua vontade humana não é boa, não é perfeita e não é agradável. A vontade de Deus, aleluia, é algo poderoso para a tua vida. E se você entender isso, se você viver isso, irmão, você vai gozar de todas as promessas. Essa Bíblia, essa palavra de Gênesis a Apocalipse, ela tem mais de 8.000 promessas para a tua vida. Mas para que nós possamos viver essas promessas, nós devemos andar naquilo que Deus ordenou. Como eu disse, a Bíblia não é um livro de receita, a Bíblia é um livro de mandamento. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, ele diz: sede santo porque eu sou santo. Não há uma sugestão de Deus dizendo: seja santo que isso vai ser melhor para a sua vida. Não, a ordem de Deus é: sede santo porque eu sou santo. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E ele também vai dizer em Josué capítulo 3, versículo 5: santificai-vos, porque amanhã eu, Senhor, farei maravilhas no meio de vós. A pergunta que eu te faço nessa noite: você quer ver a face de Deus? Você quer provar das maravilhas de Deus? Então entenda, sem santificação ninguém verá Deus. Se você não viver o processo da santificação, você não viverá as maravilhas de Deus no arraial da tua vida. Deus quer vir de forma poderosa, sacudir não só a tua existência, mas a tua posteridade com milagres poderosos. Mas para isso nós devemos nos posicionar em santidade. Santidade é para quem quer ver a face de Deus. Santidade é quem tem um coração de Moisés dizendo: Senhor, eu não me ausento daqui, aleluia, enquanto eu não ter a oportunidade de ver a tua glória. Eu não saio desse ambiente se a tua presença não for comigo. Ele diz: Moisés, Senhor, eu quero ver a tua face. O desejo, o anseio de Moisés é a intimidade. Para ter intimidade tem que ter santidade. Você percebe que o povo vai olhar para Moisés e vai dizer: Moisés, por que fala tu a Deus e não nós? O povo vai ver Moisés indo na tenda do tabernáculo falando, a nuvem descendo e Deus falando face a face com Moisés, e o povo vai dizer: Moisés, porque só tu fala a Deus e nós não podemos. E Moisés vai pedir a Deus uma direção, e Deus vai dizer: Moisés, diga a esse povo que amanhã se santifique, porque eu vou vir no meio do arraial e vou falar com esse povo. E o povo começou a lavar as vestes, o povo começou a tomar banho, mas não entenderam o real significado de pureza, de santidade. E de repente, quando Deus veio e começou a falar com Moisés, o povo temeu, o povo não conseguiu discernir a voz de Deus, e o povo disse: Moisés, não falemos nós a Deus, mas fale tu a Deus. Sabe por que o povo não quis?
porque o preço para ouvir a voz do Espírito Santo é santidade. O preço, aleluia, para entender a direção do Espírito para a tua vida é santidade. Tem muita gente andando sem direção de Deus porque está vivendo no pecado, aleluia, o pecado de Acã, pecado escondido, coisas que nós devemos lançar fora. Eu não sei porque Deus está me conduzindo a dizer isso, mas alguém aí do outro lado precisa ouvir a voz do Espírito Santo, e você precisa quebrar essas alianças erradas, aliança com o pecado. Você pode achar que está passando desapercebido aos olhos dos homens, mas você não está passando desapercebido aos olhos de Deus. Então, se nós queremos viver, aleluia, a plena santidade, comunhão com o Espírito Santo, se separe. Pastor, o que é santidade? Santidade é a restauração da humanidade. Você percebe que o pecado veio, ele corrompeu o coração do homem, trouxe arrogância, soberba, altivez. Quando a santidade chega, ela me faz mais humano, ela restaura a minha humanidade. Qual foi a oração sacerdotal de Jesus em João 17? Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A oração de Jesus não foi para retirar o homem do mundo secular. Na verdade, se a igreja é sal, ela deve permanecer no mundo secular. A igreja, ela deve ser secular, mas não secularizada. A igreja foi chamada para temperar o bom tempero de Cristo nessa terra. Então Deus não vai nos ausentar do convívio da Babilônia, porque foi na Babilônia que Daniel excedeu os seus da sua idade. Foi na Babilônia que Daniel foi exaltado por Deus, porque decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Então nós às vezes pensamos, Senhor, eu vou me ausentar desse mundo secular, e a gente viveu muitos anos atrás, há muitas décadas atrás, uma religiosidade desenfreada, e nós nos trancafiávamos dentro dos templos, achando que isso nos tornava imune ao pecado. Na verdade, irmão, santidade não é se trancar dentro do gueto religioso e achar que você está protegido. Santidade é a capacidade de você sofrer um processo chamado de metanoia, através da palavra de Deus, renovo da mente. Albert Einstein vai dizer algo interessante, ele diz, depois que a mente do homem se expande, nunca mais ela torna o seu tamanho original. Eu digo a vocês, depois que o evangelho expande o entendimento do homem caído, nunca mais ele volta a ser o mesmo homem. E o que Deus faz é pegar esse homem que outrora era ímpio, estava debaixo do pecado, como diz Leonard Ravenhill, pregador do século XIX, ele vai dizer, o maior milagre de Deus não era o paralítico andar, o cego enxergar. O maior milagre de Deus é Deus pegar o homem ímpio, retirá-lo do mundo, dar novas vestes, santificá-lo, devolvê-lo ao mesmo mundo e esse homem permanecer santo. Isso é milagre. A capacidade de você ser transformado aqui, ser devolvido ao mundo como candeia. E quando você é devolvido ao mundo, você não fica preocupado dizendo, ah, pastor, eu não vou ali porque se eu for eu vou cair. Na verdade, isso pode ser fuga. Isso pode ser a maior revelação de paixão, de amor por aquele ambiente que você quer dizer que não quer entrar. Mas na verdade, quando você é curado pelo Espírito Santo, irmão, aonde Deus colocar a planta de seus pés, você vai prosperar, você vai ser um canal de bênção, você vai ser um agente de santidade. E eu vou te falar mais, não tenha medo de estar do lado do pecador. Porque por incrível que pareça, eu já vi gente dizendo, eu não entro no boteco para evangelizar. Deixa eu te dizer uma coisa, é lá que você precisa entrar e trazer os perdidos para Cristo. Porque uma vez evangelizando, alguém disse para mim, eu não vou entrar aí. E eu entrei, quando eu entrei, aquele que estava sentado ali, se embebedando, se drogando, ele pegou, jogou fora e diz, hoje eu faço uma aliança com Deus. Isso foi no meio da rua. Então quando Deus levanta você como um agente de santidade, irmão, Deus vai soprar a tua vida para algum lugar que alguém precisa de vida. Então na verdade não é você se enclausurar, como dizia Martinho Lutero. Martinho Lutero é interessante, que ele tinha algumas perturbações por conta dos seus pecados. Quando você lê a biografia de Lutero, você vê que ele parece um quanto perturbado pelas mazelas existenciais do pecado que habitavam a sua carne. Tanto que quando ele vai ser posto como monge, os padres do monastério diziam que Lutero era tão louco, tão atormentado pelos pecados, que ele ia para o confessionário, lá do padre, ele confessava os seus pecados, depois ele saía de lá, e quando ele estava a caminho do seu quarto no monastério, ele voltava de novo, porque ele lembrava de mais alguns pecados. Os padres ficavam perturbados com essa atitude de Lutero, e vendo a atitude de Lutero, dizendo que ele era um pouco perturbado com essas assombrações de pecado, eles mandaram ele para uma escola teológica para estudar teologia. Aí colocaram a dinamite no lugar certo. Quando Martinho Lutero começou a examinar as escrituras, ele leu em Romanos, o justo viverá pela fé. E aí você conhece a história, veio a conversão de Martinho Lutero,
que vai fazer uma promessa a Santa Ana, quando ele está a caminho com seus amigos de um bar, e um raio vai cair perto dele, vai fender uma árvore, isso vai trazer um espanto muito grande ao coração de Lutero, e ele vai orar e vai fazer uma promessa a Santa Ana, dizendo que se ele fosse livrado da morte naquela noite, ele serviria a Deus, e assim aconteceu, sendo que agora Lutero vai dizer que caiu um novo raio na vida dele, e esse raio não foi o raio que caiu naquela árvore, mas um raio que caiu no seu entendimento, quando ele leu que o justo viverá pela fé, quando foi escrito pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos. E aí começa a saga de Lutero. Então Lutero, quando vai para o monge, ele entende que o monastério era um lugar de separação. Dentro de um livro que eu indico você a ler, O Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer, vai dizer que quando Lutero vai se enclausurar no monastério, ele pensa que desse jeito ele está se afugentando do pecado existencial, o pecado secular da sua geração. Mas na verdade ali se travava a maior derrota de Lutero quando ele vai se enclausurar, porque o escritor Dietrich Bonhoeffer vai dizer: ali o diabo por um momento vence, porque ele consegue pegar a candeia e botar debaixo do alqueire. Ou seja, a candeia não foi feita para ser colocada debaixo de alqueire, mas foi feita para ser colocada no velador da casa para iluminar os que estão ali. Então, quando Lutero nessa atitude se esconde no monastério, imaginando ele que isso traria santidade ao seu coração, na verdade aquilo era o maior engano da sua vida. Quando ele recebe o entendimento do evangelho, a primeira coisa que Lutero faz é deixar o monastério e pregar o evangelho à sua cidade. Aí Dietrich Bonhoeffer vai dizer que ali foi o maior ataque que o inferno sofreu, quando a candeia saiu debaixo do alqueire e foi posta no velador, quando Lutero começou a pregar o evangelho. Você está entendendo, irmão? Eu estou até saindo um pouquinho da mensagem, porque Deus está me dando, eu preciso te entregar isso nessa noite. Então o poder da santidade, de se separar para Deus, irmão, vai vir muita coisa boa através de você e em você que Deus quer fazer. Vamos voltar aqui. Então a mulher aldeã usava o colar de dracmas em forma de aliança, e nós temos uma aliança com o noivo. Mas o interessante de tudo isso é que ela perdeu uma dracma. E você sabe, como eu disse, não é um valor monetário, mas um valor de uma aliança para com o noivo. Então esse valor foi perdido dentro de casa e não fora. Por que ela sabia que o valor foi perdido dentro e não fora? Primeiro, porque ela era uma mulher aldeã, ela habita em aldeias, e ela tinha sua liberdade cerceada, ela não podia andar livremente pela aldeia, ela estava mais restrita ao seu lar. Quando ela perde, ela sabe, perdi aonde? Perdi dentro, não perdi fora. Em nenhum momento essa mulher vai atribuir as suas perdas a outrem, ela vai dizer, eu perdi. Porque nós perdemos algumas coisas e muitas vezes nós queremos encontrar culpados. Nós queremos transferir responsabilidade para outras pessoas, mas muitas vezes nós perdemos pela nossa falta, primeiro, de responsabilidade, de zelo por aquilo que o Senhor nos deu. Então tem muita gente dizendo, não, eu perdi porque a culpa é de fulano. Não, eu não conquistei porque a culpa é de ciclano. Não, a culpa não é de ninguém, a culpa é nossa. Então, se você não se atentar com as pequenas perdas que você está perdendo hoje, você não vai se atentar com as perdas grandes que virão lá fora. O problema é que quando a gente perde uma, a gente acha que não tem muito significado. Nós perdemos uma e diz, não, mas eu ainda tenho 9. E a gente vai protelando isso, a gente vai adiando os compromissos que nós devemos ter na vida, coisas que precisam ser resolvidas, coisas que estão debaixo do tapete precisam sair dali, coisas que estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus, mas nós queremos esconder em um quarto escuro da nossa alma. Mas só que quando Deus entra na tua casa, irmão, Ele quer vasculhar todos os ambientes da sua casa, inclusive esse quarto que eu chamo de quarto da bagunça da alma. É onde você esconde as mazelas, as faltas de perdão, os pecados que ninguém conhece, só você conhece, os pecados que acontecem aqui dentro, pecados do pensamento, pecados do coração que precisam ser curados. Então quando Jesus entra na sua casa, que representa o tabernáculo, a morada do Espírito Santo que é você, Ele quer vasculhar cada cômodo da sua vida. Nada pode ficar oculto aos olhos de Deus. E quando Deus entra nesse quarto que você escondeu muita coisa, Deus vai fazer uma varredura, uma limpeza. E quando Deus fizer essa limpeza, muita coisa que já deveria ser resolvida há muitos anos na sua vida, que ficou pendente há muitos anos, Deus vai começar a fazer essas coisas andarem. Então tem muita gente que está olhando para fora, mas você não tem que olhar para fora, você tem que olhar para dentro. Não adianta encontrar culpados. O que nós precisamos é fazer o que essa mulher fez. A Bíblia diz que ela acendeu a candeia. Eu vou entrar nisso lá na frente, mas a primeira atitude de quem quer encontrar o que se perdeu dentro de casa é acender a candeia.
Candeia fala do símbolo do Espírito Santo, porque a candeia tem o azeite e o fogo do Espírito Santo. Mas deixa eu falar depois disso, para que eu possa concluir o pensamento. Então essas pequenas perdas nos levarão a grandes perdas. Deixa eu falar um pouquinho de família com você. Sabe por quê? Os dias que nós estamos vivendo são dias que os cultos não estão acontecendo no templo físico. Os cultos estão acontecendo nesse templo aqui, ó. E nós sabemos que o nosso altar não está no templo físico. O nosso altar está nesse templo que é a habitação e morada do Espírito Santo. Nós sentimos saudade do culto coletivo, mas quem sabe Deus aproveita essa oportunidade para nos dizer que existem pessoas que precisam resgatar o seu culto individual, precisam resgatar o seu altar, que não acontece no coletivo, acontece em Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Fechar a porta do quarto é dividir ambientes, é você entrar num lugar secreto de intimidade com Deus em oração, e esse mesmo Deus diz: eu vou recompensar vocês publicamente. Mas por que esse Deus diz que vai nos recompensar publicamente? Porque Ele teve um momento de intimidade conosco, no lugar reservado, no lugar que você não é visto, no lugar que você não é aplaudido, no lugar que as pessoas não podem contemplar a sua oração. É a oração que só você consegue fazer diante do altar, porque se você fizesse em multidão, as pessoas não iam entender as mazelas que cercam o teu coração, porque quando nós oramos no particular, no secreto, nós derramamos a nossa alma, nós derramamos o nosso coração e dizemos: Deus, é aqui que está doendo. Deus, é aqui que tem sido difícil para mim. Deus, é aqui que tem sido difícil para liberar esse perdão, algo que tem corroído a minha alma, e às vezes nós não temos coragem de dizer isso publicamente, e Deus está dizendo: eu não me escandalizo com as suas fraquezas. Quando você vai para esse lugar secreto, você tem um altar para restaurar. Levítico vai dizer que o fogo arderá sobre o altar continuamente, e ele não se apagará. O mais importante do que externar o culto coletivo é voltar para casa e levantar um altar de adoração a Deus. E eu quero falar de um altar familiar. Eu quero dizer que você hoje não está no templo da igreja Maom Metodista, mas você está no templo da sua casa, que você é a morada desse Espírito Santo. E nesse lugar que você está, é o lugar que Deus quer manifestar o poder dEle, a glória dEle. Quem sabe seja o tempo de resgatar as dracmas que se perderam. Quem sabe seja o tempo de autoexame. Paulo vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinar a si mesmo pode causar traumatismo craniano em muita gente. Examinar a si mesmo é a capacidade de pegar a sua candeia e olhar para dentro, não mais para fora. E para mim tem sido dias de reflexão. Para mim tem sido os dias de sentar na mesa da minha casa e pensar em muitas coisas que eu não conseguia pensar na correria da vida. Então esse é o momento de nós voltarmos mais forte para o templo. Quem sabe Deus quer gerar um avivamento genuíno a partir de nós. E a nossa sonolência espiritual, por conta do hábito do convívio que nós tínhamos no templo coletivo, isso foi se perdendo, nós fomos perdendo a essência. Fomos entrando nesse ambiente de qualquer jeito, só que o salmista, no número 100, vai dizer: entrei pelos atos do Senhor com alegria, com saltério, com harpas. Quem sabe nesse lugar íntimo que nós estamos, que é a nossa casa, Deus vai nos restaurar lá e vai nos devolver para o coletivo curados e sarados. Interessante que 1 Samuel, no seu capítulo 30, Davi ele tinha a intenção de guerrear as guerras do rei Aquis. Então você vai ler o capítulo 29, o capítulo 30, você percebe um Davi guerreiro. Um Davi que deixou a aldeia, levou os 600 homens de guerra para guerrear as pelejas do rei Aquis. De repente, um dos príncipes dos filisteus percebeu que Davi estava em meio àquele exército de Aquis para batalhar com eles. E o rei dos filisteus disse: ei, eu conheço Davi. Davi é matador de gigantes, Davi é guerreiro, Davi já deu muito prejuízo para o nosso povo, Davi não vai conosco. Aquis retorna e diz: Davi, tu não vai nessa guerra. O coração de Davi se entristeceu. Davi, quando ouve a notícia de Aquis, ele diz: Aquis, eu quero pelejar tuas guerras. E Aquis vai dizer: Davi, hoje não, hoje você vai voltar para sua casa, para a sua cidade, que era Ziclag. Davi volta injuriado com os 600 homens de guerra para sua casa. Ele saiu do QG, do quartel-general, do seu lar, da sua aldeia, e levou todos os homens de guerra. Ficaram as mulheres, as crianças. Quando Davi vai retornar, diz a Bíblia que a aldeia que as mulheres e as famílias ficaram foram saqueadas. Os filhos foram levados cativos, as mulheres foram levadas cativas. Quando Davi retorna com o exército, ele vê a destruição, ele vê o caos que estava acontecendo dentro da casa dele.
Sabe o que é isso? Davi queria ganhar as guerras de fora, mas estava perdendo as guerras de dentro. Davi queria pelejar as guerras de fora, mas estava perdendo as próprias guerras que aconteciam dentro da sua casa. Nós não podemos querer ganhar o que está fora e perder o que está dentro. Sabe por quê, irmão? Filho, você não perde fora de casa, você perde dentro. E é um momento que nós vivemos de muitas propostas, de muitas seduções. A internet está aí. Seu filho está com o celular na mão e está tendo acesso a muita coisa que você não sabe. Antigamente, nossos avós diziam que conseguiam travar os filhos dentro de casa, era só deixar dentro do quarto. Hoje em dia não. Para que você, se você trancar teu filho dentro do quarto, ele tem acesso a tudo que está acontecendo aqui fora na palma da mão dele. Então nós devemos nos atentar com o que está acontecendo dentro da nossa casa. Nós devemos, como pais, como responsáveis, ter a capacidade de dizer: posso olhar seu telefone? Porque eu sempre digo para o meu filho: você aqui não pode ter senha no telefone. Eu preciso ter acesso a tudo que você tem acesso. Ah, por quê, pai? Porque primeiro, você é de menor. Segundo, você é meu filho. Sabe por quê, irmão? Se você não fizer isso, teus filhos vão ter uma liberdade tão violenta e eles vão chegar num nível de pecado que quando você tentar refrear vai ser tarde demais. Sabe por quê? A gente está muito ocupado. E eu percebo que muitas pessoas se encontram ocupadas até com o serviço. Não falo só o serviço secular, eu falo pessoas que estão servindo a Deus no templo. Você lembra de Marta? Marta tinha um desejo honesto no seu coração de servir a Jesus. Quando Jesus chegou com 12 discípulos, fartos de fome, depois de um dia inteiro de evangelizar, o desejo era honesto do coração de Marta. Ela foi preparar o jantar, ela foi colocar a mesa. Sendo que no momento que Marta prepara o jantar e está ornamentando a mesa, Maria corre para os pés de Jesus. E diz a Bíblia que Maria começa a ouvir o que Jesus tinha a dizer. E naqueles dias uma mulher nunca poderia sentar aos pés de um rabino para ouvir a palavra, mas naquele momento ela quebrou barreiras, porque o desejo do coração dela era ouvir o que a fonte de águas vivas estava jorrando na sua sala. Marta ficou contrariada. Marta veio dizer: Jesus, tu não te importa que essa mulher fique aí e eu fique servindo sozinha? Qual foi a resposta de Jesus para Marta? Marta, tu está muito afadigada, ansiosa, preocupada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, isso não lhe será tirado. O que Jesus está dizendo? Em nenhum momento Jesus está negligenciando o serviço de Marta, porque é muito importante. O que Jesus está dizendo é do coração. Antes de você servir a Deus, vá como Maria para os pés de Jesus adorar. Antes de você fazer alguma coisa em nome de Deus, volte para o teu quarto de oração. Queime na presença do Espírito Santo e seja devolvido para o coletivo para você queimar, para você, aleluia, ser um canal de Deus para quem está precisando ouvir a palavra. Sabe por quê? Nós podemos nos distrair não só com serviço ministerial, mas com serviço secular, com trabalho, com tudo isso. São tantas ocupações, porque nós vivemos no mundo de Marta. É um mundo de muitos afazeres, de muitas preocupações, de muitas responsabilidades. É um mundo profissional que nós devemos nos esmerir, buscando conhecimento, estudar, buscar conhecimento. Mas no meio disso tudo você deve fazer como Davi, voltar para casa urgentemente, mas não voltar dentro da condição de Davi, de levar todos os generais de batalha e deixar o QG, a casa desprotegida. Do que adianta sair e deixar a tua retaguarda desprotegida? Satanás sabe aonde ele pode atingir você. E você precisa levantar um altar dentro da sua casa. O que nós precisamos fazer nesses dias? O seu ministério começa em casa. O ambiente mais desafiador para se estar é o lar. Por que, pastor, é um ambiente mais desafiador? Porque é lá que o teu filho te conhece. É lá que a tua esposa te conhece. É lá que você revela a tua verdadeira identidade. É lá que não há máscaras, é lá que você não maqueia a capa de crente, é lá que por mais que o seu terno seja bonito, que o seu sapato esteja polido para o culto, de lá nada vale isso. De lá o que vale é posicionamento, é postura, é você reconhecer que precisa mudar, que precisa consertar algumas coisas no seu coração, e a capacidade, a humildade no espírito de olhar para dentro e fazer um autoexame. Sabe por quê, irmão? Nós estamos tão cheios de nós, há tanto eu em mim que o outro não caibe em mim. Há tanto eu em mim que eu não consigo ouvir a opinião do outro. Você já percebeu? As pessoas estão no ônibus, está todo mundo falando problema. As pessoas estão tão afadigadas que elas estão contando problema, estão vomitando a vida delas. Quando você tenta falar, você não consegue, você fica ouvindo o que elas têm a dizer. Porque as pessoas nesse século estão assim, elas querem falar, elas querem colocar para fora, mas a gente precisa ouvir também.
A gente precisa parar e ouvir e fazer uma autoanálise. Isso é a capacidade do Espírito viajar para dentro de nós e dizer: filho, você precisa mudar nisso. Você está muito áspero no seu falar. Você precisa dominar isso, irmão. A maior vitória que nós temos é quando vencemos a nós. É quando você consegue vencer esse velho homem que mora debaixo dessa pele, e você consegue cavar uma cova e jogar ele lá dentro, mas tem que ser uma cova muito profunda, porque ele tem a tendência sempre de sair o mais rápido possível. Então, quando você cava uma cova muito profunda e joga ele lá dentro, irmão, você venceu, e há um desejo, né, de vitória, um gozo na nossa alma, quando você podia responder à altura e não respondeu. Mas há uma tristeza profunda em nós, quando tudo que nós intentamos no coração foi totalmente diferente daquela atitude que nós tomamos. Isso entristece o nosso coração, entristece o coração de quem nos ouve, entristece o coração do Espírito Santo. A boa notícia que eu tenho a te dizer é: você é morada do Espírito Santo. Ele é o Consolador, Ele é o Paráclitos, Ele é o Advogado, Ele é aquele que veio nos ajudar, porque a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então Ele intercede por nós e Ele sabe a profundidade da nossa fraqueza, porque Deus não abençoa aquele que você é no coletivo, Deus abençoa aquele que você é no individual do seu lar. Nunca foi tão importante falarmos sobre isso nesses dias. As pessoas estão confinadas, as pessoas estão em casa, eu vejo muitas pessoas... Na verdade, irmão, eu vou ser mais profundo com o que eu vou te falar. Toda vez que nós pregamos de altar, eu percebi isso, pensando isso em casa. As palavras foram de avivamento, mas um avivamento que começava de dentro para fora. Muitas palavras no altar foram liberadas sobre você voltar para casa e ter intimidade com o Espírito Santo, em você fazer a manutenção da tua vida espiritual. Sabe o que aconteceu? Veio uma quarentena. Pessoas que não tiveram uma vida abalizada no Espírito, que estavam totalmente dependentes da reunião coletiva, estão sem estrutura para suportar esses dias. Sabe por quê? Porque o altar estava quebrado. Porque muitas pessoas transferiram o seu altar para o culto coletivo e esqueceram que a vida verdadeira com Deus acontece quando ninguém está vendo. Então eu vejo muita gente falando: que saudade dos templos. Eu também sinto muito, mas eu acho que a gente precisa olhar para trás e dizer: que saudade de voltar para casa e entrar naquele quarto de oração onde Deus falava comigo outrora, quando eu estava vivendo o genuíno primeiro amor e o fogo consumia o meu coração. E eu estava na rua trabalhando e eu pensava: que saudade de voltar para casa e falar com o Espírito Santo. Que saudade de ter um momento de intimidade na minha casa, porque a tua casa é o lugar que Deus vai vir, vai sacudir as estruturas, irmão. Eu lembro que na minha conversão, eu estava trabalhando, eu trabalhava numa empresa que tomava muito meu tempo, e eu ficava trabalhando dizendo: Deus, que vontade de voltar para casa para ler a Bíblia. E eu dizia: Deus, que vontade de voltar para casa para orar mais. E quando eu tinha esse sentimento, eu voltava para casa, irmão, eu voltava com tanta fome de Deus, que quando eu entrava no meu quarto para orar, para ler a Bíblia, a presença de Deus era notória naquele lugar. Então tem gente que perdeu a presença dentro de casa, e tem gente que estava transferindo isso para o culto coletivo, mas quando vinha para o coletivo, imaginava: não, eu vim buscar. Não, você não vinha buscar, você veio trazer. O que você veio trazer? O que você tinha em casa. Então quando você vem para o culto coletivo, você não vem buscar nada, você só vem manifestar o que você já buscou na semana. A Bíblia diz que nós somos a noiva de Cristo. E eu te pergunto: você é casado? Se você é casado, deixa eu te fazer uma pergunta: você faz esse tipo de acordo com a sua esposa, dizendo: ei, durante a semana de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, nós não vamos ter intimidade. Você vai ficar do seu lado, eu vou ficar do meu. Você vai viver sua vida, durante a semana eu vou viver a minha. Vamos estar completamente divorciados e desconectados. Mas no domingo nós vamos nos reconciliar. No domingo nós vamos ter um relacionamento pleno. No domingo vai ser o nosso dia. Eu te pergunto: qual casamento vai para frente vivendo dessa forma? Nenhum. É o que nós como igreja estávamos fazendo com o noivo. Estávamos divorciados na semana. Estávamos transferindo para domingo um momento de reconciliação com o altar, esquecendo que durante a semana estávamos divorciados, sem orar, sem jejuar, sem fazer o meu pão diário, o meu devocional pela manhã, aplicando ao nosso coração o seguinte pensamento: domingo é dia de vitória. Domingo eu vou para o culto e Deus vai abrir o céu e Deus vai fazer. Aí não acontecia. Sabe por que não acontecia? Porque você não tinha altar para receber. Porque o altar não é construído aqui, o altar é construído aí onde você está.
Então a ideia de Deus para você hoje é: levante um altar muito grande. Sabe por quê? A promessa é grande. E se a promessa é grande, você não pode apresentar um altar medíocre para Deus. Se a promessa é grande, quando Deus fala aí, vou fazer grandes coisas na tua vida, eu me assusto, sabe por quê? Porque eu penso na palavra trabalho. Quando Deus diz, ei, a promessa é grande, eu penso, eu vou ter que derrubar esse altar medíocre que eu estou levantando, para levantar um altar maior de adoração, porque grande é a promessa. Sabe por que a promessa é grande? Porque você vai persegui-la grandemente. A promessa ou o chamado de Deus não vai ser grande porque Ele disse que vai ser. Vai ser grande porque Ele disse que vai ser e porque você vai persegui-lo grandemente na sua vida. E para quem dizia, eu não tenho tempo, você está tendo tempo de sobra. Você está tendo tempo de ter uma intimidade que talvez você não estava tendo nos cultos coletivos. Então o maior campo missionário da sua vida não é a África, não é a China, não é os Estados Unidos, nem tampouco a sua rua. O maior campo missionário da sua vida é a sua casa. O maior campo missionário é você voltar para casa para evangelizar a mesma pessoa todos os dias, nem sempre com palavras, mas com atitudes. Sabe por quê, irmão? O ambiente do lar é desafiador? Porque ali o cotidiano nos revela. O cotidiano diz que não somos tão bons assim como dizemos ser. E nesse cotidiano, eu lembro que quando eu casei com a minha esposa, eu brincava com ela dizendo assim, olha, eu aprendi a ser crente solteiro. Eu aprendi a resistir às mazelas de um solteiro, mas eu estou casado. E se eu casei, Deus vai me ensinar a ser crente casado, porque é totalmente diferente. Quando você está sozinho, a sua luta vem dentro de um parâmetro. Você luta contra o pecado, contra os manjares e ofertas. Você continua lutando como casado, mas como casado, você luta com o cotidiano, com a convivência, com a capacidade de você enxergar que o outro naquele momento possa estar com razão e você errado. É você ter a capacidade de investigar o teu coração e dizer, eu preciso mudar, eu preciso ceder, porque eu estou tão cheio de mim que o outro não consegue encontrar espaço em mim. Então a igreja é o quê? A igreja é a reunião dominical dos nossos lares. A igreja coletiva, templo físico, ela é inanimada. A partir do momento que o primeiro crente chega nesse ambiente, essa igreja passa a ter vida, porque nós somos a igreja universal. Não estou dizendo a igreja universal da propaganda da Record. Estou dizendo que nós somos a igreja universal como cristãos que estão espalhados por todo o mundo, por toda a terra. E essa igreja ela é cheia de vida. Essa igreja ela não é inanimada, ela é uma igreja cheia de vida. O interessante dentro desse viés familiar, irmão, é que uma família que funciona, ela se torna mais relevante do que toda uma igreja reunida. Eu vou repetir isso para você entender. Uma família que funciona se torna mais relevante que toda uma igreja reunida. Sabe por quê? Porque a nossa família ela é a igreja. A nossa família também é o corpo de Cristo. Então um corpo bem ajustado, como diz em Efésios 2:21, cresce para o templo santo do Senhor. Se esse corpo bem ajustado, chamado família, chamado de sacerdócio real do Senhor, estiver bem ajustado, Paulo diz em Efésios 2:21, vai crescer para o templo santo do Senhor. O que é um corpo bem ajustado? É nós entendermos a nossa posição no corpo. É você entender que a Bíblia diz que o marido é o cabeça e a esposa esteja submissa ao marido. E quando o marido é o cabeça, fala daquele que é o sacerdote do lar, daquele que tem autoridade espiritual para ser boca de Deus nesse momento. Você, homem que está me assistindo, você é sacerdote. Deus te chamou para você chamar a tua família para a mesa e fazer um momento de reunião espiritual. Deus te deu essa responsabilidade. Não pense você que a cobrança de Deus não vai vir sobre você. Você é o maior evangelista que a tua casa tem. Deus não vai enviar missionário de fora. Você é o missionário que Deus levantou lá dentro. O interessante é que Dwight Moody, o evangelista do século XIX, vai dizer: quando você quiser saber se um homem é verdadeiramente homem de Deus, não pergunte ao seu pastor, pergunte à sua esposa. Essa frase é muito profunda de Moody, porque ele diz que o verdadeiro cristão, ele é revelado não pelo testemunho de seu pastor, mas pelo testemunho de sua esposa. Então é a sua esposa que vai denunciar o Cristo que você serve. É o teu esposo, mulher, que vai denunciar o Cristo que você professa, o Cristo que você diz que ama, o Cristo que você diz que carrega na tábua do seu coração. Você está entendendo que nós precisamos urgentemente reparar o nosso altar familiar,
E eu vejo isso, pastor Elidson, Socorro, Thaís, André, eu vejo isso como uma oportunidade de Deus de sermos melhores. Eu vejo isso como uma oportunidade de voltarmos para casa e entender que eu preciso ser edificado para edificar os da minha casa. Você já viu o avião? O avião tem a pressurização da cabine. Interessante que quando eu viajei de avião eu aprendi algo importante, que a aeromoça vai nos ensinar. Quando você está dentro do avião, a cabine está pressurizada, ou seja, você está respirando o oxigênio que acontece ali dentro daquela cabine. E a informação da aeromoça é, caso haja alguma pane no avião e a cabine venha a ser despressurizada, ou seja, se o oxigênio começar a se romper da cabine, máscaras de oxigênio vão cair e você precisa imediatamente colocar aquela máscara de oxigênio no seu rosto. Só que o conselho da aeromoça é, pais, vocês que estão com filhos, quando as máscaras caem, primeiro coloque a máscara em vocês para que depois coloque nos filhos. Porque a atitude e a reação do pai e da mãe é primeiro colocar no filho. Mas o que eu aprendi quando eu ouvi isso dentro do avião? Se o pai desmaia quando a cabine começa a perder oxigênio, como ele vai poder ajudar o filho? Então a ideia é, se você não estiver apto, preparado para você cuidar daquele que está em uma situação de perigo, quem vai ajudar? Se você desfalecer na fé, se você não estiver bem espiritualmente, quem vai cuidar da sua família? Quem vai ser um canal de Deus para a sua casa? Então o que Deus está dizendo? Você precisa se edificar para edificar os seus. Se edificar está cheio do Espírito Santo. É um avivamento, sabe por quê? Nós estamos buscando um avivamento sem reforma. O que é um avivamento sem reforma? É o odre velho que não retém o vinho novo. A Bíblia diz que vinho novo não pode ser retido em um odre velho, porque o que acontece com o odre velho? Ele se rompe. E quando nós buscamos um avivamento de Deus sem reforma, é a capacidade de receber de Deus no culto coletivo e dizer, Deus me encheu da sua unção, derramou coisas poderosas sobre mim. E quando você não reformou o óleo, o altar, você volta para casa e o vinho vai sendo derramado. Porque no culto coletivo Deus derrama muito vinho bom. Vinho de avivamento, derramar do Espírito Santo. O problema é que nós queremos um avivamento sem reforma no odre. E quando nós voltamos para casa, o que acontece com o vinho novo? Ele vai se derramando. E aí tem gente que passa uma semana e diz, ai, como aquele culto de domingo foi bom, que saudade daquele culto. E aí você fica preso lá no culto de domingo, sabe por quê? Porque você não levantou um culto de adoração no dia seguinte na tua casa, você não marcou tua casa com esse culto, aí você fica preso com o culto do passado, lá no domingo você vira um saudosista. Então a gente fica vivendo esse avivamento estético, esse avivamento que não acontece a partir do nosso lar. Porque a especialidade de Deus, irmão, sempre vai ser derramar vinho novo. Deus, ele vai sempre derramar vinho novo. Pastor, qual é a minha especialidade nisso tudo? É você trocar o odre. Trocar o odre velho é contigo para receber o novo de Deus. Talvez o novo não chegou, porque a estrutura é velha, porque o altar está caído, porque o odre não foi trocado. Então não adianta você viver um avivamento momentâneo, estético, que não gera transformação em nada. Vou entrar na palavra para a gente terminar agora. A pergunta que eu quero fazer para o texto da dracma perdida é: o que leva alguém a perder alguma coisa dentro da sua casa? O que leva, eu pergunto a você, alguém a perder alguma coisa dentro da sua casa? A primeira resposta é, por conta das suas bagunças. Ninguém perde nada num ambiente organizado. Ninguém perde nada num ambiente que está organizado e está com uma boa iluminação. Facilmente aquilo que se perde será encontrado. Mas você percebe que essa mulher perdeu porque havia uma desordem. Eu imagino que aquilo que pertencia à sala estava na cozinha. Aquilo que era da cozinha estava na sala, os ambientes estavam trocados. E nesse ambiente de desordem, ela quer encontrar a dracma, como nós queremos encontrar o que se perdeu, porque a minha prioridade e a sua é encontrar o que se perdeu, mas a prioridade de Deus é organizar o ambiente. Vou repetir, a nossa prioridade é encontrar o que se perdeu, e a de Deus, pastor, organizar o ambiente da sua vida, para que você não perca mais. Deus quer restituir, a gente até canta, restitui. Deus quer restituir, mas como restituir? Sem organizar o ambiente da vida primeiro? Porque se Deus restitui com uma mão, você perde com a outra.
Porque o ambiente não foi organizado. Você está perdendo porque está primeiro, com o ambiente desorganizado e está negociando prioridades erradas. Então, quando o Espírito Santo entra, no ato dessa mulher acender a candeia, é trazer luz para o ambiente, para ela perceber onde precisava ser transformado. O interessante é que o rico e Lázaro, em Lucas 16, 19, eu achei interessante essa palavra, porque eu quero te dizer uma coisa, irmão, não espere perder para valorizar o que você tem. Você percebe na parábola do rico e Lázaro que 3 coisas ali que o rico fez tarde demais. A primeira delas foi que o rico orou tarde demais. Você vê lá no texto que diz, e clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a sua língua, ou seja, e clamando disse, pai Abraão. O rico esperou, ele está vivendo um completo inferno na sua existência para orar. Será que nós precisamos ver as coisas ruírem para começar a orar? Será que a gente precisa ver uma desordem social como essa para a gente ter um altar de oração? Será que você já orava? Será que a gente precisa viver um caos momentâneo para a igreja voltar para orar? Então a gente não pode esperar a nossa vida virar de cabeça para baixo para começar a orar. Você já tem que começar a orar desde agora. Então o rico demorou demais a ter a consciência de oração. Segunda coisa que ele fez tarde demais, reconheceu o valor de Lázaro tarde demais. Diz o texto, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque. Ele passava folgadamente com todos os linhos finos que ele tinha, regaladamente, como diz a Bíblia. Lázaro estava onde? À porta do rico, mendigando, comendo da sobra. E ele passava todos os dias e sequer olhava para Lázaro. Só que nesse momento que ele se encontra no Hades, no inferno, em que Lázaro está no seio de Abraão, ele reconhece Lázaro. Não demore, irmãos, para reconhecer as pessoas que estão perto de você. Não demore tempo demais para reconhecer quem anda perto de você, quem está do seu lado. Nós não devemos viver esse momento de caos para reconhecer as verdadeiras pessoas que sempre estiveram conosco, e nós sabemos de tudo isso. O terceiro e último, a coisa que ele fez tarde demais, ele se preocupou tarde demais com seus irmãos e com a sua casa. Diz o texto, ele disse, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a minha casa, ou a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar. Será que você tem se importado com os seus? Esse aqui demorou muito tempo para se importar com os da sua casa, porque Abraão vai dizer, não tem como. Há um abismo intransponível entre nós, você não pode passar para cá, mas também eles têm os seus familiares, os seus irmãos, os profetas e a Moisés. Se eles não creram nos profetas, tampouco crerão se alguém for enviado a eles. Então a gente precisa voltar para casa e nos importar com os da nossa casa. Segunda coisa que faz essa mulher perder a dracma, segundo, a falta de luz. A falta de luz, você não consegue perceber o que está em desordem. O interessante é que ela acendeu a candeia. Acender a candeia é a ação do Espírito Santo entrando na sua vida. Irmão, quando você começar a orar, quando você mergulhar no Espírito Santo e chamar Ele para o ambiente da sua vida, a primeira coisa que Ele vai fazer é iluminar o ambiente da sua vida e mostrar aquilo que precisa ser colocado no devido lugar. Por isso eu vejo muita gente dizendo, cara, eu fui para Jesus e as coisas ficaram difíceis. E eu digo assim, não é que ficou difícil, é que Deus está organizando. É porque fora de Deus você estava vivendo uma plena escuridão e você não percebeu a desordem que vivia. Só que quando você permitiu o Espírito Santo entrar e trouxe luz para o seu ambiente, qual foi o resultado disso? Ele começou a organizar as prioridades da sua vida. Aquilo que você achava que deveria ficar no lugar da sala, ele está dizendo, esse móvel não é da sala, ele é da cozinha. Só que você criou um hábito de transformar ou de colocar a sua casa daquele jeito, e quando ele entra, ele organiza os ambientes. Isso assusta demais. Por que assusta? Porque Deus mexe nas particularidades da sua vida que você não quer que ninguém mexa. E quando Deus entra, Ele traz ordem para casa para que você não perca mais. O que fez essa mulher encontrar a dracma perdida? Ela acendeu a candeia, como eu disse. Segundo, ela varreu a casa. Sabe o que é varrer a casa? É tirar a sujeira, é tirar o pecado.
Esse pecado que vai penetrando na alma do homem de tal forma que esse tem dificuldade de achar os seus valores perdidos. Então a capacidade de varrer, irmão, é a capacidade de encontrar aquilo que Deus sempre prometeu para a tua vida, algo poderoso, algo tremendo que Deus quer fazer em você e através de você. O que a mulher fez para encontrar a dracma perdida? Além de varrer, buscou com diligência. Vou terminar aqui dizendo para você, sabe o que é buscar com diligência? É investir tempo, é ter dedicação, perseverança, determinação. Sabe que no mundo, para você conquistar, você tem que ter determinação, perseverança. Você tem que cair para cima. Nada vem de mão beijada. Deixa eu te dizer uma coisa no reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus será tomado por esforço. Tem que haver da sua parte um esforço, uma dedicação, uma perseverança, para que você busque com diligência aquilo que se perdeu na sua vida. Ninguém vai buscar por você a não ser você. Você decide apagar a luz do seu ambiente ou acender a luz do seu ambiente. Se você acender a luz do seu ambiente, tenha certeza de uma coisa: o Espírito Santo será contigo e te ajudará naquilo que parece estar um caos na sua existência. Mas o Espírito Santo, ele é perito em organizar o caos, porque na criação diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, sobre as águas, e ele viu o completo caos que existia na criação e diz: haja luz e houve luz. E Deus foi trazendo ordem à criação. Sabe o que é isso? É o Espírito de Deus quando vem morar na vida do homem, ainda que ele viva um caos, Deus vai dizer: haja luz. E quando houver luz, ele vai ver a desordem, ele vai organizar a sua existência. Termino dizendo que essa mulher, ela encontrou aquilo que se perdeu, e a Bíblia diz que ela chamou as amigas e as vizinhas, e ela se alegrou com as amigas. Ela encontrou no individual aquilo que havia se perdido, para depois chamar as amigas e vizinhas para celebrar no coletivo. Você não pode celebrar no coletivo aquilo que você não resgatou no individual da sua vida. A minha mensagem para você hoje é que você volte para esse lugar de busca, de adoração, de oração, de comunhão com o Espírito Santo. É que quando voltarmos para o templo, não voltemos cansados, indiferentes, como se você pisasse em qualquer outro lugar senão a casa do Deus vivo. Esse é um momento de reflexão, é um momento de nós nos atentarmos com aquilo que o Senhor quer fazer através da sua igreja. Deus não vai vir buscar uma igreja dormente, Deus não vai vir buscar uma igreja sonolenta. Paulo diz: desperta, ó tu que dormes. Deus vai vir buscar uma igreja viva, uma igreja transbordante do Espírito Santo, uma igreja viva em oração e nos dons do Espírito Santo. Então esse é o momento, irmão, de você fazer uso dessa palavra com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa. Que o Senhor te ajude nesses dias, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê saúde física, mas também te dê saúde espiritual, emocional, para suportar, porque os dias são maus, mas nós cremos e temos uma viva esperança que o Verbo, que o Cristo ressurreto, tudo está no controle das suas mãos. A soberania de Deus prevalece nessas horas. Deus não perdeu o controle da nossa vida, Deus não perdeu o controle da nossa casa. Eu já estou vivendo milagres nesses dias de quarentena, nesses dias em que eu estou 30 dias sem trabalhar por conta dessa questão do Covid-19, mas eu confesso a você que eu já estou provando de milagre de Deus, já estou tendo testemunhos de Deus na minha vida, porque Deus é um Deus que se antecipa a você. Quando você anda fielmente com Deus, quando você prega a sua palavra, quando você anda naquilo que Deus chamou você para andar, no momento de caos, Deus se antecipa a você e Deus provê o que você precisa. E eu estou muito feliz nesses dias por tudo isso. O meu coração está saltitando de alegria por ver a provisão de Deus no meio do caos. Eu quero profetizar. Tem bênção de Deus para você no meio do caos. Tem bênção de Deus para você quando parece que os céus estão de bronze. Deus tem algo a fazer na sua vida, na sua casa. Você vai voltar diferente para essa igreja. Você vai voltar mais avivado, mais cheio. Você vai voltar com uma direção poderosa do Espírito Santo para a nossa vida, que estamos aqui adorando a Deus no coletivo e em família, mas com uma direção poderosa também para a sua casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde nessa noite. Agradeço a todos vocês que ficaram conosco. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.